Estamos na Red Zone, seus loucos para futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde o último vídeo? Espero que bem. Espero que vocês todos estejam ansiosos como eu pelo draft. Sim, eu sou um cara que aprendeu a gostar de draft, acompanha prospecto. Lógico, não sou um excelente, não sou nem analista de prospecto ainda, mas gosto de acompanhar o draft, faço minhas tabelas, eu vejo todos os dias de draft, eu anoto os jogadores que foram escolhidos, suas faculdades, posições. Eu faço de tudo aqui durante o draft, então eu vou falar um pouco sobre isso hoje, porque eu vou trazer aqui possibilidades de escolhas para os 16 primeiros times do primeiro dia de draft de 2025. Então, eu vou aí dos Titans até os Cardinals, falar o que eles deveriam escolher na minha opinião, mas o que eu acho que eles farão de fato, também na minha opinião, imaginando aqui meio que com a cabeça dos general managers desses times. E você, tá pronto para essa enrascada que eu vou me meter? Então deixa seu like, se inscreva no canal, venha comigo e eu quero saber a sua opinião nos comentários sobre tudo que eu vou falar aqui. Então vamos embora pro vídeo, solta a vinheta. Só para reforçar, tá galera? Aqui é minha opinião, é opinião própria, eu não fui de acordo com a cabeça de A, de B, apesar de eu gostar de muitos caras aqui no YouTube e seguir muitos caras, assistir muitos vídeos, né, The Playoffs, NFL Brasil, On The Clock, Anthony Curti, o Toque Passa do Rafael Bellatini. Eu sigo muito desses caras, eu vejo diariamente, ou quase que diariamente, os vídeos de todos eles e eu vou de acordo com a minha opinião, analisando o que já foi falado sobre esses jogadores e imaginando um pouquinho do que esses front offices são capazes de fazer, mesmo que seja algo considerado ruim para os seus times. Então, torcedores de Titans, Browns, Giants, Patriots, Jaguars, Raiders, Jets, Panthers, Saints, Bears, 49ers, Cowboys, Dolphins, Colts, Falcons e Cardinals, me perdoem se a minha opção aqui não for a mesma que vocês pensam que seja necessário para o seu time. Mas aqui é só um exercício de achômetro, imaginando o que cada um faria lá no dia do draft. Então, vamos começar aqui falando do Tennessee Titans, que tem a primeira escolha e vem aí se ventilando que eles vão trazer Cam Ward. É o que eu acho que eles deveriam fazer. Eles precisam urgentemente de um quarterback, porque o Will Levis não dá. Tá? O Will Levis talvez como reserva seja ok, mas para titular não tem como mais contar com as habilidades desse quarterback. Por isso eles deveriam trazer o Cam Ward. É o que eu acho que vai acontecer? Sim, eu acho que eles vão de Cam Ward, apesar de toda uma cortina de fumaça aí da possibilidade de troca com qualquer outro time que tenha interesse nessa primeira posição, que se acontecer, só vai acontecer caso eles ofereçam um caminhão gigantesco de outras opções. Do contrário, eu creio que o Tennessee fique aí e escolha Cam Ward, já que parece que eles estão meio que apaixonados pela figura desse quarterback, que sim, é bom, pode não ser tão bom quanto alguns quarterbacks da classe do ano passado, mas tem sua qualidade e pode trazer muitas coisas boas para o time do Tennessee Titans a partir desse ano, se tudo ocorrer muito bem com os seus treinadores e ele conseguir pegar bem o ritmo da NFL. Vamos para Cleveland falar dos Browns, que na minha opinião deveria trazer Shedeur Sanders, quarterback, porque eles têm um quarterback que a gente nem sabe se vai começar o campeonato, que no caso é o Deshaun Watson. Eles trocaram o DTR pelo Kenny Pickett, que também não acho que tenha qualidades para levar esse time para outro lugar, a não ser que eles queiram tancar de fato para pegar a primeira posição no que vem. Mas eu acho que eles vão pegar Abdul Carter e não Shedeur Sanders. Talvez por conta do pacote Shedeur Sanders, né, que envolve o pai dele, Deion Sanders, mas eu creio que eles não farão isso porque talvez seria melhor formar primeiro um bom time para depois escolher um quarterback decente, para assim já ter um time adequado para um quarterback novato. E apesar disso também, apesar do que também eles estão fazendo algo meio parecido com o que o Saints vem fazendo há década, né? Faz quase 10 anos basicamente que o Saints vem fazendo isso, jogando dinheiro, mais dinheiro de contratos com jogadores envelhecidos ou jogadores ruins ou mais ou menos, lá para frente em void years, o que depois vai prejudicar demais o futuro a longo prazo da franquia. Então começar a partir de agora a renovar esse time
não seria uma má escolha, e começar com a defesa que sempre foi o forte da AFC Norte e do time do Cleveland Browns também não seria uma má ideia. Então eu creio que eles sim vão de Abdul Carter Edge, que seria a primeira escolha caso a necessidade máxima dos Titans não fosse um quarterback. Indo para Nova York e falar dos Giants, eu creio que eles deveriam trazer Shedeur Sanders. Vamos lá. Na atual situação, creio sim. Porém, todavia, é o que eles vão fazer? Eu acho que não, tá? Na verdade, eu acho que sim. Tô brincando, tá? Na minha opinião, eles não deveriam trazer Shedeur Sanders por conta do pacote. Eu acho que muita gente não iria no Shedeur Sanders por conta do pacote, ainda mais se tratando de Nova York, a mídia nova-iorquina, todo auê que vai ser gerado em torno disso. E eu acho que a cabeça dele, meio puxado pro lado do pai, não se adeque tanto às necessidades do time por conta da badalação que vai ser essa da Nova York para Shedeur Sanders. Mas eu acho que é isso que eles vão fazer. Pô, Isaac, mas eles trouxeram Russell Wilson, James Winston, tá, mas eu não sei se eles, além dele, o DeVito, vão continuar no time após os training camps. Não é porque foram contratados agora que eles não possam ser dispensados antes do início da temporada. E vamos lá, pelo menos um ano no banco para o Shedeur Sanders talvez seja uma opção viável, mesmo que você tenha aí um Russell Wilson que não seja aquele Russell Wilson de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, nem mesmo um James Winston que seja um cara que não costume lançar turnovers, o que é difícil de acontecer com o Winston, né? Mas sim, seria interessante o Shedeur Sanders, mesmo que fosse de quarterback 3, ficar aí na reserva aprendendo um pouco sobre a NFL com esses caras e talvez só se fosse extremamente necessário colocá-lo em campo para algum jogo de experiência. Então é isso que eu acho que os Giants vão fazer e que deveriam fazer também. Só que caso eles não tragam o Shedeur, eu creio que eles vão de Will Campbell para dar uma reforçada na linha ofensiva, mas aí o Will Campbell pode ser movido para guard, o que diminui o valor posicional dele. Então uma terceira escolha no Will Campbell talvez seja alta demais e cara demais para um possível guard e não tackle da linha ofensiva, tá? Vamos para New England falar dos Patriots, que na minha opinião deveriam trazer Travis Hunter, e creio que é isso que eles farão, tá? Eu acho que eles vão de Travis Hunter, ou talvez, se não forem de Travis Hunter, caso ele seja escolhido nas 3 primeiras, eles vão de Mason Graham, mas eu vou ficar com Travis Hunter aqui, wide receiver, cornerback, porque por enquanto, pelo menos nesse primeiro ano, nas 2 primeiras temporadas, funciona aí como válvula de escape tanto para ataque quanto para defesa, já que eles precisam hoje um pouco mais de ataque do que de defesa. Eles poderiam buscar outro cornerback e trazer o Tetairoa Macmillan agora, mas eu creio que eles vão de Travis Hunter mesmo, tá? Lá em Jacksonville, os Jaguars, eu creio que deveriam ir atrás de Mason Graham, fortalecer a linha defensiva, e é justamente isso que eu acho que eles vão fazer. Caso Graham não seja escolhido, ou seja escolhido antes dos Jaguars, eu creio que eles vão de Tetairoa Macmillan para reforçar um pouco mais esse quadro de recebedores do Sunshine, tá? Então Trevor Lawrence talvez receba um novo wide receiver já na primeira rodada, mas não é isso que eu acho que eles vão fazer. Eu acho que eles vão reforçar a linha defensiva porque precisa. Ano passado mostrou que não foi grande coisa a defesa do time dos Jaguars. Indo para Las Vegas, vamos falar dos Raiders que, na minha opinião, deveriam ir de Will Johnson, cornerback, tá? Reforçar a defesa, principalmente ali as partes laterais da defesa. Mas eu acho que eles vão atrás de Ashton Jeanty, pelo que o time vem fazendo atualmente, né? O head coach, o Pete Carroll, está dizendo aí que eles querem vencer agora. Então, pelo padrão de pensamento atual, eu creio que eles irão num dos melhores prospectos desse ano do draft, que seria o Ashton Jeanty, é um baita running back. Talvez não seja um running back nível Saquon Barkley enquanto prospecto, ou um nível CMC, ou até mesmo um nível do Bijan Robinson como prospecto, tá? Não que vem apresentando no último ano. Mas ele sim dentre os running backs desse ano, é o mais completo de todos. Então seria uma boa escolha em partes. Por que em partes? Porque não adianta você escolher um baita running back se você não reforçar adequadamente a linha ofensiva. Caso eles não consigam nomes bons para a linha ofensiva no draft ou mesmo na free agency pós-draft, talvez não seja uma boa escolha o Ashton Jeanty, mas é o que eu creio que eles farão.
Vamos voltar para Nova York falar dos Jets, que na minha opinião deveriam ir atrás de ou Will Campbell ou Armand Membou e reforçar a linha ofensiva. Porém, eu acho que eles vão pegar o Tyler Warren para dar uma reforçada tanto no bloqueio da linha ofensiva quanto no jogo passado, no jogo aéreo. Por que isso? Porque Tyler Warren é alto pra caramba, quase 2 metros, mais de 120 quilos. Ele é ótimo em bolas contestadas e ele pode conseguir vencer qualquer duelo contra linebackers mais franzinos ou principalmente contra cornerbacks que geralmente são bem mais franzinos, já que ele é pesado e ágil. Ele não é só pesado, não é grande, não é alto e pesado, ele é ágil também. E é difícil de você ganhar bolas contestadas de um cara dessa altura. Então, para reforçar o ataque, em vez de reforçar a linha ofensiva, eu acho que eles vão reforçar o corpo de recebedores com um tight end que sim, ele pode melhorar o seu bloqueio e também trabalhar muito bem para reforçar aí a linha ofensiva quando necessário. Tá? Então, seria uma escolha até interessante, que eu não pensava nisso antes nos Jets, mas hoje, depois de várias análises aí lidas e ouvidas, eu acho que seja uma escolha que eles farão, tá bom? Eu acho que eles farão isso. Vamos descer um pouco para Charlotte e falar do Carolina Panthers, que na minha opinião deveria ir atrás de Will Anderson, que aqui nas minhas anotações, nesse meu mock draft, não foi escolhido ainda. E eu acho que eles também não escolherão Will Anderson, ou Will Johnson, desculpa. O Will Anderson foi ano passado. Eu acho que eles não escolherão Will Johnson. Eles vão pegar o Tetairoa McMillan, wide receiver, e dar mais uma arma aí, ou talvez a melhor arma, para o Bryce Young, quarterback, vai para o seu 3º ano, já começou mal pra caramba, deu uma boa melhorada no passado, e se ele tiver um bom corpo de recebedores, e lógico, uma boa proteção, que eu acho que eles podem fazer isso no decorrer do draft e também na free agency, caso seja necessário, talvez trocas, não faço ideia do que eles vão fazer, eles consigam aí um Bryce Young um pouco mais evoluído, tá? Então, eu creio que eles vão de Tetairoa McMillan para a alegria dos fãs de ataques, porque aí, quem sabe Bryce Young possa render e render muito melhor do que foi o final do ano passado, com o McMillan jogando e recebendo seus passes. Gostou aí, torcedor dos Panthers? Ou você faria diferente? Diga aqui nos comentários. Vamos lá para o sul dos Estados Unidos, vamos para a Louisiana falar do Saints. O Saints ele vem aí precisando de muitas peças na defesa, algumas peças de ataque. Eu acho que eles deveriam ir atrás do Will Johnson, que ainda não foi escolhido, tá? E é justamente isso que eu acho que eles vão fazer. Eu creio que eles vão atrás de Will Johnson. Se não for o Will Johnson, vai ser o Will Campbell. Um dos dois Williams eles vão escolher. Mas eu creio que eles fiquem com o Will Johnson para reforçar um pouco mais sua defesa, que está ficando envelhecida também e precisa de renovação. E o Will Johnson talvez seja o melhor nome para isso, caso ele esteja sobrando nessa escolha dos Saints. Indo de volta para o norte dos Estados Unidos, vamos falar do Chicago Bears, que na minha opinião deveria reforçar suas linhas ofensivas e com os nomes disponíveis deveria escolher ou Will Campbell ou Armand Membou. E eu acho que eles vão de Will Campbell. Pô, Isaac, mas eles vão ser transferidos para guard. Ok, os Bears fizeram um excelentes movimentos reforçando sua linha ofensiva na free agency. Então, o Will Campbell ele começaria como peça de rotação, o que poderia gerar melhor experiência para ele, melhor aprendizado. Ele entraria sim no jogo para fazer as suas participações, poderia ser testado em alguns momentos como tackle e como guard, e aos poucos o Ben Johnson pode ir analisando e ver qual é a melhor posição para ele. Se mesmo com braços pequenos ele consegue ser um bom tackle, ou se com os braços pequenos ele de fato se tornaria um excelente guard. E aí sim, depois no 2º ano, travar ele como um possível titular na linha ofensiva dos Bears. Por enquanto, é o que eu faria, porque os Bears agora têm essa chance de melhorar um pouco mais a sua linha ofensiva e dar profundidade a ela. Vamos para o outro lado dos Estados Unidos, para o oeste, falar do San Francisco 49ers, que na minha opinião, com a atual situação desse mock draft aqui, deveria pensar um pouco aí em trazer Armand Membou para reforçar a linha ofensiva, que sim, precisa de reforço. E já que o Aaron Banks foi embora, quem sabe colocar o Membou como left guard já seja um bom começo para o jogador e para o time nesse ano. Porém, todavia, entretanto, o que eu creio que eles farão é reforçar a linha defensiva, trazendo Shemar Stewart edge,
para o time de São Francisco na primeira rodada. Até porque de volta ali com o Robert Saleh, eu creio que eles vão dar uma atenção especial para o time de defesa, principalmente linha defensiva e ou linebackers, caso aconteça. Nesse caso, eu creio que eles vão de edge, vão levar Shemar Stewart para Santa Clara. Indo ali para o meio oeste, vamos falar do Dallas Cowboys, que na minha opinião também deveria reforçar a linha ofensiva, trazendo aí possivelmente, linha ofensiva não, desculpa, reforçar a defesa, levando para Dallas Jalen Walker. Só que eu acho que eles vão de Omarion Hampton. Por quê? Tá se falando tanto de gente lá no Dallas Cowboys que eu acho que eles vão levar o Hampton para não deixar sobrar aí para outro time que talvez tenha interesse também no jogador. E não levando em consideração possíveis trocas aqui, eu acho que eles vão atrás de running back sim, tá? Por que eu acho que eles deveriam levar o Jalen Walker? Já que o Micah Parsons ele passou a ser de fato ponta de linha, né? Agora ele era um edge, um defensive end de fato, eles precisam reforçar o corpo de linebackers. E o Jalen Walker é um nome perfeito para isso. Só que eu ainda acho que eles vão de fato com o Omarion Hampton nessa primeira escolha, tá? Vamos voltar para o sul dos Estados Unidos, ali na região leste. Vamos falar do Miami Dolphins, que na minha opinião deveria levar Armand Membou, offensive tackle, e é o que eu acho que eles farão. Tá certo que eles podem também pensar em defesa. Se eles levarem alguém de defesa, eu acho que eles vão de Michael Williams. Mas esse meu achado aqui, ele não é um achado tão confiável. Eu acho que eles vão de Armand Membou mesmo, ok? Subindo um pouco no mapa, indo para Indianápolis, vamos falar dos Colts, que deveria levar Colston Loveland, provavelmente levariam Tyler Warren, mas aqui ele já foi escolhido, então eles vão de Colston Loveland, e é justamente isso que eu acho que eles farão, porque eles precisam de um bom tight end há tempos, mas há tempos mesmo. Então eu acho que eles vão de tight end e Colston Loveland. Aqui, nessa escolha, tá num bom preço, tá num bom nível para ele, e ele é muito bom, inclusive bloqueando, então talvez seja uma das melhores escolhas desse primeiro dia. Talvez, tá? Talvez. E aí é a opinião minha, ok? Vamos ali para Atlanta falar dos Falcons, que na minha opinião deveria levar ou Michael Williams ou James Percy Jr., edges. E é justamente o que eu acho que eles farão. Só que eu acho que eles vão de James Percy Jr. e o Williams vai ficar mais para trás, ok? Eles vão aí com o James Percy Jr. porque eles precisam pegar edge faz muito, mas muito tempo para reforçar essa linha defensiva que foi uma das piores apressando o passe e sacando o quarterback no ano passado, se não a pior. E para finalizar o vídeo, vamos voltar para o meio oeste e falar do Arizona Cardinals, que deveria levar Michael Williams para reforçar a linha defensiva, né? Edge. Só que eu acho que eles vão levar aí Jalen Walker para reforçar a segunda parte, né, do front seven, ali a parte traseira ali da linha ofensiva, porque Jalen Walker é muito bom mesmo. E como eles já foram atrás de nomes importantes e bons para a linha ofensiva, para a linha defensiva, né, no papel de edge, eles talvez possam se dar ao luxo de trazer um novo edge na segunda escolha, na terceira, no segundo dia ou no terceiro dia ali na escolha, no round 3, no round 4. Então ele já tem um reforço na defesa ali na linha ofensiva. Provavelmente eles podem aumentar esse reforço levando o Jalen Walker, que seria uma das escolhas mais fantásticas também para um time do Cardinals que precisa de fato dar uma boa mexida aí nesse time, dar uma boa renovada, uma boa melhorada. Eles têm um time relativamente assim, mediano para bom, na minha opinião, tá? Trazendo esses reforços, eles poderiam crescer um pouquinho de nível e voltar a transformar a NFC Oeste numa das mais disputadas, que eu acho que ainda não vai acontecer igual já foi 4 ou 5 anos atrás, mas que pode voltar a acontecer num curto espaço de tempo, isso pode. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, concordando ou não comigo, deixa a sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber o que você imagina que esses 16 primeiros times farão. Semana que vem eu faço dos outros 16 times da NFL aqui no board, no draft, no primeiro dia, e aí a gente fala disso na quarta-feira que vem e a gente faz novos movimentos, tá? Mas essa é a minha opinião, é totalmente particular, eu sei que o que eu falo aqui não vai servir de nada para os olheiros da NFL, para os front offices da NFL, eles não fazem ideia de quem seja Isaac Gomes Ribeiro,
do que seja o FA na veia. Porém, todavia, entretanto, isso aqui é pra gente se divertir, pra gente discutir, pra gente brincar um pouco de General Managers. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreva no canal, até a próxima, valeu!